Nós estamos em uma série, Deus colocou um projeto no nosso coração, uma série intitulada Enfrentando a Crise. E nós estamos ministrando a palavra de Deus porque é ela que vai nos municiar para enfrentarmos essa crise que nós estamos enfrentando. Toda força, toda motivação, toda fé virá da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu sei que há momentos que nós ficamos um tanto quanto desanimados, olhando para um lado e para o outro e perguntando o que vai acontecer. Mas nesta série, enfrentando a crise, eu quero convidar você a nós estarmos nos armando com a palavra de Deus, e nós vamos continuar enfrentando em nome de Jesus. E dentro desse projeto, desta série Enfrentando a Crise, nós estamos falando sobre o elemento surpresa de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro personagem, e eu quero ler na palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, versículo de número 30, que é o texto bíblico básico que nós estamos usando nessa nossa série, o Elemento Surpresa de Deus. Diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém. O elemento surpresa de Deus, parte 3, o terceiro personagem que nós vamos trazer hoje aqui e vamos aprender com ele. Nos dias do profeta Ezequiel, a Bíblia diz que Deus estava à procura de um homem. E eu disse, desde a primeira mensagem desta série, que Deus, Ele sempre tem um homem para o momento de crise. E eu estou chamando esse homem que Deus tem para a hora da crise de um elemento surpresa de Deus. De quem eu estou falando? Eu estou falando de homens, de mulheres, de jovens que nessa última hora, na hora da crise, eles têm se colocado como guardiões da verdade. Eles têm se colocado como pessoas espirituais. Eles não têm agido no mundo natural, com naturalidade, não. Eles têm sido espirituais. Eu estou falando de homens de oração. Eu não estou falando de pessoas que não têm tempo para orar. Eu estou falando de homens de oração. Eu estou falando de profetas de Deus que têm se colocado de pé diante de uma geração caída, em crise e desesperada como a nossa. Nessa série de mensagens Enfrentando a Crise, eu estou trazendo personagens bíblicos que surgiram, deixaram o seu legado, que protagonizaram a história do seu tempo, e através da fé e da confiança em Deus, eles não somente enfrentaram, mas eles venceram a crise de seu tempo. E eu digo a você nesta noite, irmão, irmã, que está acompanhando esse culto, e eu e você, nós temos muito a aprender com esses personagens. Sabe por que eu digo que nós temos muito a aprender com eles? É porque eles não foram pessoas que agiram dentro de um natural. Você vai observar que o que acontece com eles não é natural, não é comum a todas as pessoas. O que acontece com eles é algo sobrenatural,
é a unção de Deus derramada, é a ação do Espírito de Deus na vida deles. Eles fazem coisas que outras pessoas, sem a unção de Deus, sem essa graça, não fariam e não fizeram. Eu falei sobre Davi. Davi enfrentou o gigante Golias quando toda uma nação estava com medo de Golias. Eu falei de Elias. Elias, ele, como profeta do Senhor, ele sozinho enfrentou todo um sistema caído, espiritual, falido. Mas hoje eu quero falar de um homem que também ele surgiu em um cenário de crise de seu povo. E o que eu acho bonito na história desse homem, desse elemento surpresa de Deus que eu vou trazer para vocês hoje, é que na verdade esse homem, ele foi achado por Deus, ele foi escolhido por Deus, e ele foi revelado por Deus na hora certa, para uma missão de livramento do povo de Deus, que se encontrava em um momento de uma crise, eu posso dizer nesta noite, avassaladora. Essa crise, ela era terrível, eu vou falar sobre ela. Eu quero falar nesta noite desse varão para vocês, e eu quero extrair qualidades dele para mim e para você nesta noite, para nós nos municiarmos e nós continuarmos enfrentando essa crise em nome de Jesus. Eu gosto de dar as pistas, do elemento surpresa. Então hoje, eu vou falar hoje de um homem que ele foi chamado de varão valoroso, mas é difícil, varão valoroso. E o anjo do Senhor fala para ele: o Senhor é contigo. Eu falo daquele varão que recebe a visita do anjo do Senhor no momento das piores crises do seu povo. De quem que eu falo? Apresento-lhes nesta noite Gideão, o elemento surpresa de Deus para a sua geração. O cenário de crise no livro de Juízes, onde está a história de Gideão, a partir do capítulo 6, é uma história que começa assim: Moisés tira o povo da terra, Moisés caminha com o povo no deserto, uma geração tomba no deserto, morre no deserto. A segunda geração dos filhos de Israel conquista a terra, já não conquistam com Moisés, é com Josué. Eles conquistam a terra, eles prosperam, eles estão abençoados e Josué morre. E há uma crise de líder, não tem líder mais, não tem um líder para orientar, não tem um líder para dirigir aquele povo. E aquele povo, aquela segunda geração que conquista a terra, passaram. Os filhos deles, a terceira geração agora, que ficou na terra, a Bíblia diz no livro de Juízes, que eles não conheciam mais ao Senhor. Ou seja, não se conseguiu passar o legado de uma geração para outra. E aí o que acontece? Aquele povo, eles não tinham líder, eles não tinham pastor para orientá-los, e eles começaram a fazer o que eles pensavam que era certo. Se você pegar o livro de Juízes e você for lá para o último capítulo, lá vai dizer o seguinte, que naqueles dias não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava certo. Quando não tem líder, é assim. E o que acontece agora? Como eles não têm líder para orientar, não tem Moisés, não tem Josué, não tem ninguém para ler a lei para eles, não tem ninguém para dizer para eles o que é certo e o que é errado, eles começaram agora a se aliar com os deuses dos cananeus, com os deuses dos amorreus, e eles começam agora a servir aquelas imagens de escultura, eles começam a servir aqueles deuses, e quando eles começaram a servir aqueles deuses,
O castigo do Deus de Israel veio sobre eles, porque Deus havia dito que quando eles se afastassem do projeto de Deus, eles sofreriam a pena, sofreriam o castigo. E agora o que é que acontece no livro de Juízes? Cada vez que eles pecam, Deus levanta uma nação inimiga, e essa nação inimiga invade Israel, toma o controle de tudo, acaba com a economia, acaba com a lavoura, acaba com a criação, e aquele povo agora passa a viver uma vida de crise financeira. Queridos, e aquele povo sem líder, eles passaram a viver uma fé no livro de Juízes, você vai observar que é oscilante. Quando Deus apertava, eles se arrependiam, Deus enviava um juiz, livrava eles. Quando eles estavam tranquilos, eles se esqueciam de Deus. Então eles viveram uma fé oscilante. Deus apertava, a crise vinha, eles ficavam bonzinhos diante de Deus. Deus folgava, eles pecavam, a crise vinha de novo, eles clamavam, ficavam perto de Deus. Então era uma fé que ia lá e cá, como a fé de muitos crentes, né? Oscilante, lá e cá e lá, né? Subindo e descendo. Muito bem, tempos muito difíceis aqueles, e eu quero convidar você nesta noite a meditar numa coisa comigo. Vamos ser sinceros, dentro da Bíblia, eu não sou economista, não sou filósofo, não sou historiador, sou pastor e pregador do Evangelho. Mas observe comigo, olhando para a Bíblia, de onde é que surgem as crises para a humanidade? O ponto de partida para a crise sempre foi a maior crise, que é a crise espiritual. A maior crise não é financeira, não é pandemia, não é AIDS, não é fome na África ou no Brasil, ou onde quer que seja, não. Violência. A maior crise, ela sempre vai começar com a crise espiritual. Aqui, a crise dos israelitas, ela com a crise espiritual. Começa com eles pecando, começa com eles abandonando. Ah, pastor, o que é isso? Olha o que diz Juízes 6, capítulo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. O que aconteceu? O que os filhos de Israel fizeram? Que parecia mal aos olhos do Senhor. Agora, eu não vou perguntar para você se você sabe o que é mal aos olhos do Senhor, porque você sabe. Você sabe, você é um ser intelectual, racional. Todos nós sabemos o que é mal aos olhos do Senhor. A humanidade sabe, a sociedade sabe, os governantes sabem, presidentes sabem, chefes de estado sabem, leigos sabem, todos sabem. Aqui diz que eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E aqui está dizendo que Deus entregou. Deus pegou o seu povo e falou: é assim, é? Vocês querem me desobedecer? Vocês querem servir os deuses dos amorreus? Vocês querem andar na presença dos deuses dos cananeus? Vocês não querem me honrar? O Deus que tirou vocês da terra do Egito? Então eu vou entregar vocês agora nas mãos dos midianitas, e vocês vão ver o que é bom. Aí Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas agora é quem ditava as regras. Agora, se eles ditavam as regras, olha o que a Bíblia diz. Juízes 6:4. E punham-se contra eles em campo, os midianitas, e destruíam a novidade da terra, quando a lavoura estava lá começando a brotar, quando os cachos de trigo estavam despontando, quando as videiras, a vide estava lá carregada de uvas, quando as amendoeiras estavam carregadas, que eram as
plantas, né? A agricultura típica daquela região, daquela época, era uma riqueza. Quando as oliveiras estavam carregadas, os midianitas chegavam e destruía tudo. Não deixava ele escolher nada. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, um país sem agricultura e sem colheita, é o que estava acontecendo aqui. E a Bíblia diz mais, e eles eram tão maldosos, que eles iam lá e entulhavam os poços dos israelitas, para eles não pegar nem água. Ah, meu irmão, e aí gerou uma grande crise, fome, sede, crianças com fome, mulheres com fome, homens com fome, não tinha emprego, porque é uma cadeia, tudo é uma cadeia, a crise é uma cadeia. Você está vendo o que está acontecendo agora, uma coisa vai embaraçando outra, é uma cadeia. Olha a pandemia veio, parou tudo. Aquele que era pequeno, que vendia o pastelzinho lá na esquina, não pode mais. Que vendia seu caldinho de cana, não pode. Que sobrevivia de alguma coisa, não pode. Então vira uma cadeia. Aquele dinheiro não circula mais, aquele dinheirinho que circulava, que era bom para todo mundo, não circula mais. Algumas pessoas começam passam a ter fome, outros não conseguem mais pagar o aluguel. É o que estava acontecendo lá. E aqui o versículo 6 diz assim, ó, Juízes 6 e 6. Assim Israel empobreceu muito. Ficaram pobres. Tinha colheita, os armazéns vazios, não tinha feira, acabou. Ah, mas toda vez que uma crise chega, tem uma saída. Qual é a saída, pastor? Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. A Bíblia diz que esse povo pecador, da fé oscilante, mas Deus amava esse povo. Eles começaram agora a clamar. Eles começaram agora a tirar os deuses estranhos das suas casas. Eles começaram agora a reverenciar o Deus que tirou os seus pais da terra do Egito. Eles começaram a reconhecer que Deus é Deus poderoso em cima do céu e na terra. E eles foram endireitando as suas vidas. E eles foram se humilhando. E eles foram pedindo perdão pelos pecados. E Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Deus é um Pai amoroso. Aí a Bíblia diz que Deus os perdoou. E quando Deus os perdoa, Deus diz: agora eu vou revelar a eles o elemento surpresa que eu preparei para solucionar essa crise. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, eu fico encucado com Deus. Eu fico assim, há momentos que eu fico lá em casa, parado sozinho, de boca aberta, pensando na Bíblia e nas coisas de Deus. Como Deus é fantástico. O povo clama, Deus os perdoa, mas Deus tem um segredo, e eu vou revelar para vocês agora o segredo. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eita, me deu vontade de dar um grito agora. Vou respeitar porque vocês estão na live. Você sabe onde é que Gideão estava para Deus chamar ele de valente? Gideão estava dentro de um buraco. Ele estava no lagar. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, ninguém malhava trigo no lagar. O trigo era malhado na eira. A eira é um campo aberto.
A eira era para malhar trigo, o lagar era para pisar uvas, para extrair o suco, era pisado com os pés. Mas como os midianitas, eles tinham soldados por todos os lugares, nas montanhas, nos vales, Gideão não poderia malhar o trigo num campo aberto, ele era um homem vigilante. Então ele entrou dentro de um buraco na rocha, que era o lagar, pegou os seus feixes de trigo da sua lavoura e começou a bater para tirar os grãos, para colher os grãos, armazenar e sobreviver naquela crise. E agora, o anjo do Senhor, que vai revelá-lo, que vai tirá-lo daquele buraco, que vai usá-lo para resolver aquela crise, chama ele de varão valoroso. E Gideão, ele é atrevido. Eu não sei se Deus gosta de gente atrevida, mas Gideão é atrevido. O anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele diz que nada. Deus é conosco, coisa nenhuma. Se o Senhor é conosco, ele falando com o anjo, se o Senhor é conosco, por que que tudo isso nos sobreveio? Por que que eu estou aqui dentro desse buraco? Aí ele zomba. Ele diz: o que é feito de todas aquelas maravilhas que eu ouvi meus pais contar, que diz que Deus tirou o povo do Egito, que diz que Deus cuidou dele no deserto? Cadê esse Deus que eu não vejo? Eu gosto de ficar, eu estudo a Bíblia assim como um teatro. E eu fico olhando o anjo, olhando para ele e rindo, né? Gideão questionando, e o anjo do Senhor olhando para ele e diz: você, Gideão, é o cara. Você, Gideão, é o melhor de Deus agora, nesse momento que Deus vai levantar. Era como se o anjo olhasse para ele e dissesse: sai desse buraco, tem coisas grandes para você. Não é só esses fechinhos de trigo aí para você malhar, não. Tem coisas grandes, tem cabeça para você fazer rolar em terra, tem pescoço para você cortar na espada, Gideão. Mas Gideão é atrevido. Ele diz: se o Senhor é conosco, por que essa crise? Por que essa miséria? Por que essa fome? Por que eu estou aqui escondido dentro desse buraco? Se eu podia estar aí livre, malhando meu trigo tranquilo, sem midianita nenhum. Esse povo é mau, esse povo é cruel, esse povo destruiu o nosso país. Estamos pobres, tem fome nas ruas, o povo está morrendo de fome. Que Deus é esse? Aí o anjo diz: vai. E nessa sua coragem, nessa sua força, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Glória a Deus, aleluia. Talvez você está pensando que você é fraco. Você olhando para si mesmo, é fraco. Mas dentro de você tem uma essência, um poder, uma glória, uma unção, que Deus vai revelar que é forte. Gideão tem algumas qualidades que me chamam muita atenção, e é sobre essas qualidades que eu quero falar nesse elemento surpresa de Deus. Primeira qualidade que eu vejo nele em qualquer pessoa. Primeiro, Gideão era um escolhido de Deus. Pronto, só isso define tudo. Gideão está num tanque, num buraco, numa rocha, está. Gideão está malhando trigo, está. Gideão está lá sozinho, está. Gideão está angustiado, está. Gideão está ali escondido, com medo talvez dos midianitas chegar e tomar a sua produção, está. Mas ele é um escolhido de Deus e acabou. E se ele era um escolhido de Deus, o escolhido de Deus, Deus só usa o escolhido dele na hora certa. Gideão, ele não era algo assim para se apresentar a qualquer hora, não. Gideão
era algo, um projeto, o elemento surpresa de Deus, que Deus preparava para aquela crise dos midianitas. Eu fui pesquisar o nome Gideão. Eu leio a Bíblia e fico curioso com algumas coisas. Eu falei, Deus, o nome Gideão, aí eu fui pesquisar. O nome Gideão, eu encontrei vários significados para o nome Gideão, mas alguns deles me chamou a atenção. O nome Gideão significa destruidor. Deus precisava de alguém para destruir aquela crise. E Gideão é um destruidor. O nome Gideão significa guerreiro poderoso. Tinha que ser guerreiro forte para enfrentar midianitas e amalequitas juntos. Guerreiros que subjugava, que empobrecia o povo de Deus. Mais um significado só do nome Gideão para você: aquele que corta com espada. Ele era o cara. Ele é um elemento surpresa de Deus, destruidor, guerreiro poderoso, aquele que corta com espada, cabra que não tem medo de nada. É esse aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Você pode enfrentar a crise com fé, com oração, com ânimo. Sabe por quê? Você é um escolhido, uma escolhida de Deus para esse tempo. Não é por acaso que nós estamos aqui agora, nessa crise, não. Somos guardiões dos decretos de Deus, somos profetas de Deus, profetas de cura para esta geração. Nós não somos aqueles profetas que ficam aí profetizando a morte do povo, não. Nós somos aqueles profetas que profetizam a cura da nossa nação, a conversão da nossa nação. Nós somos esse tipo de profeta. Então eu disse para você que a primeira qualidade dele é que ele era um escolhido de Deus. Deixa eu dizer para você, você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus e acabou. Pastor, eu estou com medo. Não tenha medo. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus e acabou. Sabe qual outra qualidade que Gideão tinha como elemento surpresa de Deus? Coragem. Ninguém vence crise nenhuma com medo. No meio de uma crise, você já pensou? O povo desanimado, com medo, aí aparece Gideão. Se ele não fosse esse homem de Deus aqui, ele aparece lá e o povo diz: Gideão, você viu? Os midianitas veio aí, levou nossa produção, entulhou os nossos poços, levou o nosso gado, tudo. Não tem nada, Gideão. Aí Gideão chegasse e disse assim: pois é assim mesmo. Nós não vamos enfrentar essa crise não, deixa acabar tudo aí. Eu vou falar a verdade para vocês, até eu estou com medo. Eu tenho um pouquinho de trigo lá em casa, que eu malhei lá dentro do lagar, lá num buraco. E é pouquinho, mas eu estou até com medo dos midianitas chegar lá e levar também. Não. Gideão, ele tinha coragem. Naquele momento, algumas pessoas não tinham mais coragem de plantar, de colher, porque os midianitas não deixavam. Gideão plantou, Gideão colheu, e Gideão estava malhando o trigo, batendo os molhos de trigo para arrancar os grãos. Aí Deus olhou lá do céu e disse: epa, tem alguém trabalhando na crise ali, ó. É Gideão, destruidor, guerreiro valente. E o anjo do Senhor, ó, vai lá onde ele está. Diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão tinha coragem. Ele enfrenta a crise
Ele não tem medo da crise, porque ele sabe que Deus é maior na sua vida. Glória a Deus. Joel capítulo 3 versículo 10 diz assim, ó: diga ao fraco, eu sou forte. Quando você estiver se sentindo fraco, irmão, quando você estiver se sentindo fraca, irmã, diga assim, ó: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte em Deus, eu sou forte porque o Espírito de Deus habita em mim. Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então Gideão era o escolhido de Deus. Gideão tinha coragem, mas Gideão tem outra característica que para Deus usar a pessoa precisa de ter. Gideão, ele tinha humildade. O anjo do Senhor disse: olha, Gideão, a proposta é a seguinte. Qual é? É você que vai livrar o povo. Ele diz: não, eu não posso. Por quê? Ele diz: porque a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Ele era um homem de respeito, porque certamente tinha pessoas dentro do clã da sua família que estavam acima dele, como seu pai. Então tinha essa questão da hierarquia. Ele olhou e disse: eu não posso, porque além de ser a minha família muito pobre em Manassés, eu sou o menor na casa do meu pai. Deus só usa pessoas que têm humildade. O homem que Deus usa, ele não desconhece as suas origens, ele jamais nega as suas raízes. A pessoa que é o elemento surpresa de Deus, ele sabe que foi pequeno, é pequeno e sempre será pequeno, porque grande só Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus só vai te usar se você entender que você é pequeno. Enquanto você empinar o nariz e dizer: eu sou grande, a sua carreira ela é curta, pequena. Por que eu estou dizendo nesta noite que Gideão é o elemento surpresa de Deus que vai livrar Israel? Gideão surge de dentro de um buraco. Ele sai de dentro de um buraco. Sabe quem ele vai ser? Sabe que lugar ele vai ocupar? Ele vai ser o quinto juiz de Israel. Porque nesse período aqui de crise, que eu falei para você que a fé deles oscilava, Deus estava se revelando, cuidando do seu povo através do ministério dos juízes. Lembra que eu falei para vocês no início dessa mensagem? Não tinha líder. Então o Espírito de Deus levantava um juiz, julgava um tempo, ensinava. Depois aquele morria, o povo se desviava, Deus levantava outro. Já tinha levantado 4 juízes naquela crise, e agora o cargo estava vago. E quem vai ocupar? Gideão. E em qual faculdade Gideão está? Na faculdade de Deus. Dentro de um buraco, dentro de um lagar, esquecido, malhando trigo, suado. Deus faz assim. Deixa eu falar para você. Quando muitos não acreditarem mais em você, quando muitos não acreditarem mais em mim, olhar para mim, para você e dizer: Deus esqueceu esse aí, Deus nunca vai usar esse aí, Deus nunca vai usar essa aí, Deus nunca vai levantar esse rapaz aí. E você vai estar lá dentro do seu lagar, o lagar da sua vida,
lutando, batalhando. E o anjo do Senhor vai lá e vai tirar você de lá, vai te levantar, vai te ungir e vai te usar, porque o poder é de Deus, Ele dá para quem quer, aleluia. A unção é dele e Ele derrama na vida de quem Ele quer derramar. Ele derramou na vida de Davi, derramou na vida de Elias, derramou agora na vida de Gideão e derrama nessa noite na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Não era para mim estar aqui pregando. Se eu fosse olhar as perspectivas, as expectativas, não era. Mas Deus tira a gente de dentro do buraco. Outra característica de Gideão. Gideão era um homem de fé. Deixa eu te dizer, você não vence crise nenhuma sem fé, meu irmão. Precisamos ter fé de que tudo vai passar. Precisamos ter fé de que Deus está no controle. Precisamos ter fé de que Deus vai agir. Precisamos ter fé de que mesmo na crise, Deus não vai deixar nós padecermos fome ou necessidade, porque Deus está no controle. Gideão é um homem de fé. E eu acho interessante porque tudo acontece. E o Gideão, ele começa a entender o projeto de Deus. E ele sai daquele buraco e ele diz, então tá bom. O que eu faço, Deus? Deus foi dando as diretrizes para Gideão. E Gideão foi começando a gostar daquele negócio. E eu acho que a parte mais importante que Gideão achou foi quando Deus disse, agora você recruta um exército de homens aí de Israel. Diga para eles que eu tenho um projeto, que eu vou livrar o povo das mãos dos midianitas. E anima o povo aí. Gideão animou o povo. Gente, eu estava lá dentro de um buraco, malhando trigo, Deus falou comigo, eu saí de lá, eu fiz 2 provas de Deus, Deus está comigo, olha, vamos comigo, vamos vencer, vamos botar esses cabras para correr. Irmãos, ele conseguiu ajuntar 32 mil homens. Se fosse eu estava animado demais. 32 mil homens comigo, numa guerra, eita, mas eu estava animado. Só que aí Deus disse, Gideão, ele disse, sim, Senhor. Deus disse, tem muita gente aí. Eu não preciso disso tudo aí para ganhar essa guerra não. Aí Gideão já coça a cabeça, né? Aí Deus disse, leva o povo para beber. E você vai separar aí. Primeiro você dá um grito aí e diz assim, covardes, medrosos, para casa. Irmão, quando ele gritou que os covardes, os medrosos, que tivessem com medo de morrer, aqueles casadinhos de novo, que não tinham tido a lua de mel direito ainda, podia voltar para casa. Ele dizia, ali é o seguinte, nós estamos indo para uma guerra, e lá é o seguinte, ou nós vamos matar, ou nós vamos morrer. Aí teve uns que disseram, irmão Gideão, o senhor não leva a mal não, eu vou para casa, vou ficar intercedendo lá do meu quarto de oração. E foi embora uma turma. Aí Deus diz, ainda tem muita gente. Gideão leva eles para beber água. Aí uma turma bebe igual os animais, né? Chegou lá e colocou a boca na água e começou a beber. E outra turma bebe colocando a mão na água e pegando, colocando, né? Fazendo da mão uma concha e pondo água na boca, levantando a cabeça, olhando para os montes, para trás, para a espada na cintura. Aí Gideão disse, Deus, dos que beberam água com a mão, deu só 300, eu mando os 300 para casa. Deus disse, não, é esses que vai com você. Você já pensou? Mas agora eu vou falar uma parte melhor para você. O exército dos midianitas estava coligado com o exército dos amalequitas. Olha, irmão, tem que ter fé. A estatística bíblica mostra para nós, sabe quantos guerreiros tinha aqueles 2 exércitos?
135 mil soldados. Para 300, meu irmão? Se você pegar 300 soldados e dividir por 135 mil, vai dar um soldado israelita guerreando com 450 soldados dos exércitos dos inimigos. Só isso. Agora, na lógica humana, não vamos falar de fé não, vamos falar de lógica humana. Quem é que vence, um homem ou 450, meu irmão? Um homem vai brigar com 450, quem é que vence na lógica humana? Ninguém de nós aqui está bêbado. É claro que quem vence é os 450. Agora, meu Deus do céu, Gideão tem que ter fé, porque o exército dele tem 300 homens, e Deus disse que é com os 300 que ele vai vencer. O que você faria? Voltava para casa? Ou você continuaria o projeto de Deus? Gideão continuou. E aí eu não vou enfeitar para você não, você já sabe o que aconteceu. Gideão, com 300 homens, oh aleluia, glória a Deus. Gideão com 300 homens, ele botou para correr os midianitas e os amalequitas. E naquele dia, o ânimo de Deus tomou conta de todo Israel. Todo mundo que ouvia dizer Gideão está vencendo, os homens saíam de suas casas, pegavam suas espadas e diziam: gente, Gideão saiu de lá de dentro da cova e está vencendo, vamos nos unir ao exército dele. E foi se unindo o povo de Israel, foi se unindo os homens de guerra, e eles venceram aquela peleja, e Deus tirou aquela crise do seu povo. Glória a Deus. Acabou a crise. Gideão agora é o juiz, botou moral, organizou o exército e diz: agora eu quero ver. Põe os homens na fronteira aí. Pode plantar, pessoal. Pode plantar à vontade. Vocês vão plantar e vão colher. O povo começou a plantar, o povo começou a colher, o povo começou a reconstruir, o povo começou a voltar a ser feliz, o povo começou a prosperar, aquela pobreza foi embora, aquela miséria foi embora, a crise acabou, porque onde Deus levanta um elemento surpresa, onde Deus levanta um homem para resolver a situação, não tem crise não. Oh, aleluia. E você, irmão, para de ser medroso. Você é um escolhido de Deus. Deus chamou você. Você tem o que muitas pessoas não têm. Você tem a unção. Você é escolhido. Você tem a coragem. Pastor, o que eu faço agora? Continue guerreando as guerras do Senhor. Continue orando nas madrugadas. Continue levantando clamores na sua casa. Continue jejuando. Continue orando. Continue lendo a palavra. Continue orando pelo Brasil. Continue orando pelo mundo. Continue profetizando para a sua igreja. Continue profetizando para a sua geração. Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai agir. Deus nos levantou nesta hora. Oh, aleluia. E aqui eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo para você que Deus faz assim. Deus, ele faz aparecer do nada. Está lá na cova, está lá no buraco, está lá malhando trigo, está lá escondido. Deus tira e faz tudo isso que eu mostrei para você aqui, ó. Acabou a crise. Agora eu convido você a pensar comigo nesta noite. E se um elemento surpresa de Deus para o mundo agora for o arrebatamento da igreja, você está preparado, meu irmão?
está tudo parado, ninguém sabe o que vai acontecer, está um silêncio total. Na noite que Deus tirou o povo dele do Egito, foi bem assim, silêncio total. E se o elemento surpresa de Deus para essa hora for o arrebatamento, quando daqui a pouco o mundo olhar e não ver mais a igreja que eles tanto odeiam. O mundo odeia a igreja, o mundo não é amigo da igreja. Tem alguém aí que está até culpando a igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E se um elemento surpresa de Deus para essa hora for o arrebatamento, o Senhor nos arrebatar, o Senhor nos tirar, o Senhor levar a sua igreja, eu pergunto para você nesta noite, o que você tem feito? Você tem preparado a sua vida? Se Jesus resolver agora arrebatar a igreja, o mundo acordar uma hora dessa aí, e todos os canais de televisão noticiar e dizer: olha, desapareceu um povo, e começar a dar notícias de todos os países, desapareceu no Brasil, desapareceu na Argentina, desapareceu em todos os países do mundo, e forem ligar os pontos e dizer: olha, e o povo que desapareceu é aquele mesmo povo que comunga aquela mesma ideia daquele Cristo ressurreto, e é aquele povo que sempre vivia dizendo que ele voltaria, que ele voltaria, que ele voltaria, e parece que agora ele voltou, aleluia. Eu vou fazer uma pergunta e você tenta responder ela esse ano. Vou deixar ela para você. Se você quiser escrever ela no seu caderno de anotações, na sua agenda, escreva. Ou se você quiser guardar só na sua memória, eu vou fazer uma pergunta, e você guarda ela para você. A pergunta é: será que do jeito que o mundo vai, ainda tem solução, na sua opinião? Eu não estou nem pedindo para você dar uma opinião religiosa, bíblica, não, na sua. Os poderes não se entendem e nem se unem. Crise espiritual, crise de todo lado, desemprego, fome. O coração do homem cada vez pior, cruel. Você acha que pandemia, as pessoas passou a roubar menos porque tem temor de Deus? Aumentou. Você acha que os prostíbulos pararam? Você acha que o índice de bebida, de cerveja vendida diminuiu? Aumentou. Você está achando que as pessoas estão com medo? Mas eu quero convidar você, irmão. Nós somos o elemento surpresa de Deus. Às vezes não somos bem recebidos nesse mundo. Nem sempre seremos compreendidos, não importa. Muitos nos olharão com certa desconfiança, não importa. O que eu e você precisamos, o que eu preciso, o que você precisa, é fazermos a diferença nessa hora. Por quê, pastor? Porque somos guardiões dos decretos de Deus. E a mensagem final que eu quero fechar nesta noite, nessa pregação, é: filhinhos, é já a última hora. Glória a Deus. E aqui eu quero orar com você. Essa minha oração, quero pedir para Deus nos dar força,
para nós não desistirmos. Vamos desistir não, vamos olhar para frente. Nós estamos aqui de passagem. Isso aqui é só um reflexo da nossa vida na eternidade. Isso aqui é um sonho. Isso aqui passa muito rápido a nossa vida aqui. Mas eu termino convidando você. Vamos orar e pedir ao Senhor para nos fortalecer, para nós ficarmos firmes. E nós vamos continuar com esse nosso projeto, enfrentando a crise, o elemento surpresa de Deus, eu e você. Maravilhoso Deus, nessa noite, Pai, preguei a Tua palavra, meu Deus, ao Teu povo. Eu oro agora por eles e por mim. Eu clamo pela Tua graça, eu clamo pela Tua misericórdia, eu clamo pelo mover do Teu Espírito nas nossas vidas. Eu louvo ao Senhor nesta noite. O Senhor é o Deus que levantou a Davi. O Senhor é o Deus que levantou, meu Deus, Elias. O Senhor é o Deus que também levantou a Gideão, como mostramos aqui nesta noite. E o Senhor é o Deus que me levanta. O Senhor é o Deus que levanta esse teu filho nessa última hora. O Senhor é o Deus que levanta essa tua filha como guerreiras da última hora, elemento surpresa de Deus da última hora. Estamos aqui, meu Deus, para provocar uma mudança, meu Deus, no meio da nossa geração. Estamos aqui, meu Deus, para ser um canal de bênção para a nossa geração. Estamos aqui, meu Deus, para nesta última hora dizer que Jesus Cristo, o teu amado Filho, está voltando para arrebatar a sua igreja. Oh, aleluia. E nós não vamos parar, não podemos parar. Não nos deixe parar, não nos deixe atemorizar, não nos deixe sucumbir, não nos deixe cair. Meu Deus, segura na nossa mão, e nós queremos ir até o fim, em nome de Jesus. E assim eu oro por esses teus filhos nessa noite, assim eu os abençoo, assim eu ministro sobre a vida deles uma semana de paz, de vitória, de mover do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. E todos dizem amém.